Olá, vamos dar continuidade a mais um módulo, Solução de Problemas de Rota Estática e Padrão, o nosso capítulo 16. Bom, aqui nós vamos iniciar com o processamento de pacotes com rotas estáticas. Então, ele está dizendo que nessa topologia foram colocadas rotas estáticas nesses roteadores. Vamos observar a transmissão de PC1 para PC3. Chega até o roteador 1, vai até o roteador 2, desce ao roteador 3, que é entregue na rede final, chegando a PC3. Muito bem, aqui embaixo ele faz uma série de observações, né? E então vamos analisar cada uma delas. Primeiramente, ele diz que o pacote chega na interface gigabit 0/0/0 no R1. Realmente, nós temos o roteador, é a máquina PC1, que está na rede 172.16.3.0, e encaminha um quadro a ser entregue ao PC3. Né? Então, chega até aqui na interface gigabit 0/0/0. Como é que chega? Como isso aqui é um switch, vai chegar através de um cabo, provavelmente o TP, vai chegar com sinalizações elétricas, camada 1 do modelo OSI. O que o roteador vai fazer? Ele vai receber na camada 1, desencapsula para a camada 2. Observa que o endereço MAC de destino é para ele na interface gigabit 0/0/0. Aí ele desencapsula novamente para a camada 3 e verifica o endereço IP de destino, né, identificando qual é a rede que ele tem que enviar. Bom, segundo passo, R1 não possui uma rota específica para a rede destino 926820/24. Como é que ele soube disso? Depois que ele desencapsulou da camada 1 para 2 e 2 para 3, observou o endereço MAC, o endereço IP de destino, que é da rede 192.6820, e diz, oxa, não tenho uma entrada específica para a rede 192.6820, mas eu tenho uma rota estática padrão. Ele diz aqui, ó, R1, uma rota estática padrão. Lembra que é uma rota estática padrão? É a rota dos 4 zeros. IP route 0.0.0.0, que é qualquer rede, com 0.0.0.0, qualquer máscara. Aí, no caso, deu um salto, por exemplo, aqui, para 172.16.2.2, ou saindo pela serial 0/1/0. Muito bem. Como item 3, R1 encapsula o pacote em um novo quadro. Claro, se agora ele já sabe o que ele tem que fazer com esse quadro, que é enviar pela serial ou dar um salto para o próximo endereço IP, ele tem que fazer novamente o encapsulamento. Ele está na camada 3, né? Chegou na camada 3. Agora ele vai encapsular na camada 2 e fazer o enquadramento, o envio pela camada 1. O que ele observa aqui? Ele diz aqui, ó, como o link R2 é um link ponto a ponto, R1 adiciona o endereço todos uns para o endereço de destino da camada 2. Porque é o seguinte, aqui é um link serial. Um quadro serial ele é diferente de um quadro Ethernet. Né? Um serial normalmente é um link ponto a ponto. Sendo ponto a ponto, não justifica ter endereçamentos MAC. Vai entrar por um lado e sair pelo outro. Então, o endereço MAC, digamos assim, de um quadro serial, que pode ser um quadro PPP, um quadro HDLC, ele vai ser tudo preenchido com uns, porque vai simplesmente enviar e vai chegar do outro lado. Tá? Diferente de uma Ethernet, que tendo um switch, tem N portas que podem ser enviadas e precisa do MAC específico. Muito bem. Avançando, como item 4, o quadro encaminhado para fora da interface serial 0/1/0, o pacote chega até a serial 0/10/0 no R2. Então, ele foi enviado e chegou em R2. Ora, o que R2 vai fazer? Sinalização na camada 1, desencapsula para a camada 2, desencapsula para a camada 3, e aí verifica novamente o endereço IP de destino, associando a qual rede ele pertence e o que fazer com ele. Vamos ver então. Então, R2 desencapsula o quadro e procura uma rota para o destino. R2 tem uma rota estática específica para 192.6820 para fora da interface serial 0/1/1. Ou seja, ele tem uma rota específica, não é mais uma rota padrão, ele tem uma rota específica saindo pela serial 0/1/1. Tá? O que ele vai fazer? Encapsular novamente da camada 3 para a camada 2, né?
Como aqui também é um link serial, ele vai também colocar endereços do endereço MAC de destino, tudo preenchido com uns, porque vai entrar por uma porta e sai pela outra, e fazer o encaminhamento, que é o que ele diz aqui, ó. R2 encapsula o pacote de um novo quadro, como o link para R3 é um link ponto a ponto, R2 adiciona todos os uns o endereço da camada 2. Né? E o quadro é encaminhado pela interface serial 0/1/1, o pacote chega até R3 pela serial 0/1/1. Ora, R3 desencapsula o quadro e procura uma rota para o destino. R3 tem uma rota conectada a 192.68.2.0, saindo pela gigabit 0/0/0. Porque aqui nesse caso agora, o que acontece? Essa rede 192.68.2.0 está diretamente conectada. Né? Quando a gente dá aquele comando show hyperroute, vai aparecer como C, de diretamente conectada. Então ele sabe que ele tem que mandar pela gigabit 0/0/0, porque ele recebeu aqui na interface serial 0/1/1, desencapsulou para a camada 2, desencapsulou para a camada 3, observou que o endereço IP pertence a esta rede que está diretamente conectada. Então, o que é que ele vai fazer aqui agora? Né? Vamos ver aqui o próximo passo. Ó, R3, consulta a entrada na tabela ARP para 192.68.2.0. Né? Ou seja, aqui ele vai se comportar como o host de uma rede Ethernet. Ele vai verificar se ele tem um MAC associado ao endereço do PC3, né? Ao MAC, que é, no caso, 192.68.2.10. Para encontrar o endereço MAC, da interface da camada 2 do PC3, né? Se não existir, ele vai rodar o ARP, né? Que é o protocolo de resolução de endereço. Enviará uma solicitação ARP através da gigabit 0/0 e o PC3 responderá com uma resposta ARP que inclui o seu próprio endereço MAC. Né? Ele se comporta como uma máquina, um host qualquer, nessa interface. R3 encapsula o quadro, um novo quadro MAC da interface gigabit 0/0 com o endereço da camada 2 do PC3. Né? Aí ele não é preenchendo com uns, porque agora é uma rede Ethernet onde ele precisa especificar qual é o MAC quando fizer o encapsulamento na camada 2. Ok? Muito bem. E o quadro é encaminhado para fora da gigabit 0/0 e o pacote chega até PC3 na placa de rede. Ok? Muito bem. Aqui ele faz algumas verificações, né? Eu acho que é interessante a gente, nesse caso aqui, responder. Vamos verificar aqui. Figura 1. Verdadeiro ou falso? R1 deve encapsular pacotes recebidos em novos quadros antes de encaminhá-los ao PC2. Então, R1 deve encapsular quadros antes de encaminhar ao R2. Sim, ele tem que encapsular. Porque ele vai estar ele recebe na camada 1, desencapsula para a camada 2, desencapsula para a camada 3, observa o endereço de destino, verifica qual rede ou qual rota estática ele vai utilizar, e aí faz o processo de encapsulamento para poder sair pela próxima interface. Então é verdadeiro. Consulte a figura. Verdadeiro ou falso? R2 encaminhará quadros para R3 com o endereço da camada 2, com todos preenchidos com uns. Né? Então, de R2 para R3, vai preencher o endereço MAC de destino tudo com uns? Sim, porque é um link serial, não está se falando de Ethernet, né? Então o endereço da camada 2 de destino, né, vai ser preenchido tudo uns. Então, isso aqui também é verdadeiro. Que ação R3 tomará para encaminhar um quadro se ele não tiver uma entrada na tabela ARP para resolver o endereço MAC de destino? A gente até comentou há pouco que ele vai fazer o processo ARP normal que qualquer máquina, que o PC3 faria, ou qualquer outra máquina que precisasse encaminhar um quadro para o endereço IP aonde ele não tem o MAC na sua tabela ARP. Vamos ver aqui as opções. Envia uma solicitação DNS? Não. Descarta o quadro? Envia uma solicitação ARP e envia um quadro em gate padrão. Não. Aí, no caso, ele envia uma solicitação ARP. Vamos dar uma verificada e tranquilo, está tudo aqui preenchido corretamente. Vamos em frente. Solucionar problemas de configurações de rota estática e rota padrão. Tá? Então, alguns comandos que ele recomenda que você possa utilizar para resolver esses problemas. O ping, trace route, show IP route, show IP interface brief, show CDP enables details. Né? O detail ele mostra até o IP.
Muito bem, então aqui nós temos a nossa topologia, vamos fazer uma análise aqui dos problemas que estão ocorrendo entre o PC1 para chegar até a rede 192.6820. Vamos observar. Então, o comando ping, né? Comando ping, ping 192.6821, ou seja, a partir de PC1 ele quer chegar nesta interface. 192.6821 está nesta interface do roteador. Sendo que a origem, né? Aqui foi traduzido, mas esse comando aqui é source, né? Origem em inglês. 172.1631. Então, observa que este roteador ele vai fazer um ping para esta interface deste outro roteador, o R3, mas ele está dizendo por qual endereço IP de origem que seja usado para fazer esse ping. Porque se ele colocasse apenas ping 192.6821, o padrão é ele sair como a rede 192.6820 se encontra digamos assim, saindo pela serial 0/1/0, ele utilizar o endereço IP desta interface como origem. Mas aqui, como ele especificou que é o 172.1631, ele vai usar esse endereço como origem. Né? Isso tem importância, porque na hora que voltar o ICMP, ele vai voltar para a origem que solicitou, que no caso vai ser 172.1631, né? E não 172.1621. Trace route, aqui ele faz um trace route de R1 ainda, né? De R1 para 192.6821, ele vai mostrando os saltos, né? O primeiro salto é justamente 172.1622, né? Que é a primeiro endereço IP que recebe na R2. E depois ele mostra 192.6811, que é a interface que também recebe aqui em R3, 192.6811, né? E aí já chegou no endereço que é o 92.6821, mas quem recepcionou foi o 92.6811. Muito bem, o que mais? Show IP Route, ele mostra a tabela de roteamento, né? A partir do comando gateway. E aqui nós temos a 172.1620 saindo pela serial 0/1/0. Tá? Muito bem, o que mais? Show IP Interface Brief, né? Ele mostra aqui um resumo, mostrando que a gigabit 0/0/0 tem endereçamento IP configurado e a serial 0/1/0 também tem. As outras, e tá API, né? As outras, embora estando API, não tem endereçamento IP colocado. O comando show CDP neighbors mostra os vizinhos, né? E aqui, em R1, ele tem apenas como vizinho o R2, né? É só os vizinhos. Então, R1 só tem R2. R3 não aparece para R1, porque o CDP é um protocolo da camada 2, não tem roteamento. R2 estaria mostrando R1 e R3. Muito bem. O que mais? Aqui ele entra para resolver um problema de conectividade. Tá? Como é que é essa resolução? PC1 quer chegar até a rede da LAN 3, né? Essa rede aqui. Então, PC1 quer chegar nesta rede aqui. A mesma situação anterior, só que agora está com um problema, não está havendo a conectividade necessária. Bom, então vamos lá, vamos fazer uma análise aqui passo a passo. Vou tentar aqui diminuir um pouco, tá? Para poder caber as informações e poder fazer uma análise mais criteriosa aqui, observando o layout e observando os comandos aqui na sua saída. Vamos ver se consigo aqui um melhor posicionamento. Pronto. Está um pouco pequeno, mas aí você amplia aí a sua tela, tá? Para a gente poder analisar tanto o gráfico da topologia quanto os comandos. Então, R1, ping 192.6821, ou seja, 192.6821 é essa interface bem aqui em R3. Ele está fazendo um ping onde a fonte, source, é gigabit 0/0/0. Ou seja, ele está utilizando esse endereço IP 172.1631. É a partir desse endereço que ele está querendo fazer um ping para 192.6821. E não obteve sucesso. Aqui, ó, esses pontinhos aqui, significa que ele não conseguiu o sucesso. Vamos analisar. Próximo passo, ele faz um ping para o próximo salto, ou seja, de R1 para o próximo salto. Vamos observar. Ping 172.1622. O detalhe aqui é que ele não fez colocando a fonte.
Ele não colocou por qual seria o endereço IP. Então, o roteador toma o padrão e como 172.16.22, que é este próximo roteador, está saindo por esta serial, ele vai usar como endereço de destino o endereço desta serial e não no comando anterior, que foi da gigabit 0/0/0. Muito bem, então ele consegue sucesso. Ó. Sucesso, a exclamação é sucesso. Então, pingando de R1 para R2, por esta interface, com o endereço IP desta interface, teve sucesso. Muito bem, ele vai pingar agora para R3, né? Então, observa que ele pinga agora de R1 para 192.68.2.1, tá? De R1 para R3, pingando em 192.68.1, 2.1, perdão, 2.1 aqui, e consegue sucesso. Mas ele também não especificou qual foi a origem. Então, usou como origem 172.16.2.1 e não 172.16.3.1. Tá? Isso tem uma importância bem interessante. Aí, ele vai verificar agora a tabela de roteamento de R2. Quando ele observa a tabela de roteamento R2, ele vê que tem uma rota estática para a rede 172.16.3.0, que é aquele que quer chegar, e dizendo que para você chegar nessa rede, 172.16.3.0, você tem que dar um salto para 192.68.1.1. Ora, mas 192.68.1.1 é para cá. Como é que de R2 você vai chegar nessa rede 172.16.3.0 dando um salto para R3? Você tem que dar um salto para R1. Observa aqui como é que está essa rota. 172.16.3.0 via 192.68.1.1. Né? Para você chegar a 172.16.3.0, não pode ser para 192.68.1.0. Tem que ser para 172.16.2.1, para essa rede, e não para 192.168.1.1, que seria este salto. É o que está colocado aqui. Bom, então se configura que tem um erro na rota estática. Tem que se corrigir. Então, corrigir a configuração da rota estática. Ele dá um comando show running config include IP route, vai mostrar essas duas linhas. Essa linha ficou aqui em cima, mas essa linha deveria estar aqui embaixo, tá? IP route 172.16.3.0 com a máscara apontando para o 92.68.1.1, que está errado. Então ele vai dar o configure terminal e vai o quê? Negar o comando, né? Dá um no aqui na frente, ó. No IP route 172.16.3.0 com a máscara 192.68.1.1, ou seja, está tirando o comando e colocando certo. IP route 172.16.3.0 com a máscara tem que apontar para 172.16.2.1, né? Tem que tirar de apontar para R3 e apontar para R1 neste próximo salto. Aí ele verifica como é que está a rota agora, né? Show IP route, Begin Gateway. Vai mostrar agora que a rota estática 172.16.3.0 está corretamente apontando para 172.16.2.1. E aí, a partir de R1, tendo como source gigabit 0/0/0, você consegue sucesso. Tá? Então, o problema não era nem ir, porque ele estava conseguindo enviar. Nós vimos que quando ele fez o ping sem colocar a origem, ele chegou até a 192.168.2.1. O problema é que quando voltava, chegava em R2 e a rota para 172.16.3.0 dizia que tinha que saltar de volta para a serial 0/1/1. Então ficava aqui num loop aqui, né? Ele chegava até aqui, quando chegava de volta em R2 para voltar, a rota estava errada. Agora, como a rota está certa, ele consegue vir e ter o sucesso que está aqui com os pontinhos de exclamação. Ok, pessoal? Aqui ele faz uma verificação de sintaxe e encerramos mais este módulo, né? Até um próximo momento.